Queridos, nós vamos meditar hoje no texto de 1 Coríntios, no capítulo 15. E enquanto vocês abrem as suas Bíblias, os seus smartphones, eu vou fazer uma pergunta para vocês, assim como eu fiz com o pessoal da manhã também, hoje de manhã. Em algum momento na sua vida, já passou pela sua cabeça uma pergunta assim: e se tudo isso que eu estou vivendo de Jesus, na verdade não for verdade? E se toda essa história de cristianismo, e se tudo isso aqui, na verdade, no final das contas não der em nada? Isso já passou na sua cabeça? Na minha já passou. Na minha cabeça, em algum momento, isso já passou. Eu fiquei tão arrepiada com esse pensamento que eu dei aquela chacoalhadinha e falei: não, estou ficando doida. Uma pessoa hoje de manhã, depois do culto, veio conversar comigo e falou assim: pastora, já passou, só nunca pensei que você fosse falar isso em cima do púlpito. Isso já passou na minha cabeça. Já pensou? Se isso daqui na verdade não for verdade? E olha só, que loucura, né? Freud, pai da psicanálise, era ateu. E ele falava que esse negócio de religião é neurose coletiva, ou é ilusão. Pai da psicanálise, um dos precursores da psicologia. E por falar em psicologia, de manhã eu falei a respeito disso, e eu vou abrir esse parênteses e falar aqui também. Queridos, o pressuposto da psicologia é um pressuposto diferente da teologia. Psicologia é uma ciência e é uma bênção. E é verdade que em alguns momentos nós precisamos da ajuda, do suporte, do apoio desses psicólogos, homens e mulheres de Deus. Qual é o cuidado que eu sempre falo que as pessoas devem ter quando se trata de pressuposto? Quando nós estamos falando de pressuposto, nós estamos falando sobre qual verdade embasa aquela ciência. E quando a psicologia foi criada, um dos entendimentos da psicologia é que o homem é um animal. E o pressuposto da teologia diz que o homem é imagem e semelhança de Deus. O pressuposto da psicologia comportamental diz que o homem é resultado do seu meio, produto do meio onde ele está. E isso não tem base bíblica. Então a psicologia toca sim em verdades horizontais, mas a psicologia precisa estar submetida à teologia. Então, quando nós precisarmos do apoio, do amparo de um psicólogo, tenhamos em mente de procurar um psicólogo que caminhe na verdade bíblica e que submeta a psicologia, assim como toda a ciência tem que se submeter ao conhecimento de Deus, à verdade de Deus. Eu não estou falando que eu seja contra a psicologia, muito pelo contrário. Inclusive a Sayuri Shimura, que vai estar conosco aqui, com nós mulheres aqui, é uma tremenda psicóloga, uma mulher de Deus. Mas nós precisamos aprender a analisar os pressupostos, o que é que embasa aquela ciência, principalmente quando nós estamos buscando pessoas que nos apoiem com o nosso emocional, que nos apoiem com a nossa mente, com o trato da nossa vida. Amém, queridos? Toda verdade é uma verdade de Deus, portanto, toda verdade que a psicologia toca também é uma verdade de Deus e precisa estar submetida a ela. E por que eu estou falando isso? Porque Paulo, quando estava na cidade de Éfeso, ao escrever a carta aos Coríntios em torno de 55 depois de Cristo, ele soube a respeito de heresias que estavam entrando dentro da igreja. Infelizmente isso tem acontecido, não só lá na época de Paulo, mas nos dias de hoje também, porque a psicologia também tem adentrado dentro da igreja e de uma forma equivocada, de uma forma que não tem a ver com o que a palavra de Deus diz. E naquela época era isso que estava acontecendo também, não em relação à psicologia, mas no que diz respeito a entrar dentro da igreja, heresias, pensamentos que não têm a ver com aquilo que diz a palavra de Deus, com aquilo que diz a palavra de Deus. E Corinto era uma cidade próspera.
Corinto era uma cidade cosmopolita no mundo antigo, conhecido tanto pela sua riqueza, como também pela sua imoralidade. Ali era um caldeirão de culturas, ideologias e práticas religiosas. A igreja lá era composta principalmente de pessoas que tinham vindo do paganismo, que tinham se convertido do paganismo, de cidadãos romanos influentes e também de judeus convertidos. Era um desafio para os crentes de Corinto viverem a fé em Cristo Jesus, dado o ambiente social e moral onde estavam. Não é muito diferente do Brasil. E ainda de acordo com o entendimento grego, o espírito era algo considerado puro, mas a matéria não, mas a carne não. De acordo com a filosofia grega, de acordo com o entendimento grego, o espírito era algo de valor, o espírito era algo puro, mas a matéria, a carne não. Então, quando Paulo estava falando a respeito de ressurreição, e ressurreição da carne, não somente do espírito, isso foi algo que chocou. E chocou de tal maneira que eles começaram a conversar a respeito de ressurreição lá na época, entendendo, por exemplo, que a ressurreição acontecesse no batismo. E que porque a ressurreição já tinha se consumado no batismo, então eles não precisavam obedecer mais coisa alguma. Ou então eles conjecturavam a respeito da imortalidade da alma, de maneira que não tinha necessidade da ressurreição como uma obra de Jesus Cristo na vida das pessoas. Então naquela época entravam também pensamentos diversos, principalmente o que Paulo está falando aqui, a respeito da ressurreição. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, era uma carta falando a respeito de doutrina. Então ele fala a respeito da Santa Ceia, ele fala a respeito da ordem do culto, ele fala a respeito do uso de dons, ele fala a respeito de muitos assuntos e por fim, ele fala a respeito da ressurreição. Há um teólogo, Beacon, e ele que diz o seguinte a respeito da ressurreição, ele fala assim: a ressurreição não é o esquecimento do corpo para se obter uma super alma. Quando nós morremos, o nosso espírito vai para Deus, e naquele dia o nosso corpo ressuscitará, sairá dos túmulos. Naquele dia nós teremos sim um corpo glorificado. Então é a respeito justamente disso que Paulo vai tratar, entendimento a respeito de ressurreição, e é um pouquinho disso que nós vamos conversar hoje, no capítulo 15, e nós leremos a partir do versículo 12. Assim como quando você vai se consultar com um médico, em geral, a gente que é um cardiologista, um pneumologista, ou seja qual for a área, a gente procura indicação de alguém. É melhor quando se tem indicação, porque há todo tipo de profissional na área médica e em todas as áreas. Da mesma maneira, quando nós procuramos um psicólogo, que nós procuremos a indicação de homens e mulheres de Deus que submetem a psicologia à teologia, para que não haja conflito aqui dentro de pressupostos. Capítulo 15, a partir do versículo 12, diz assim: ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Jesus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve e continuais a viver em vossos pecados.
Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Pai, a Tua palavra é maravilhosa e ela é perfeita. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor a revele aos nossos corações, transforme as nossas vidas a partir desta revelação, no nome santo de Jesus. Amém. O que acontece aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, é que Paulo vai discorrendo e reduzindo ao absurdo as pessoas que pensam que a ressurreição seja um mito, uma alegoria, uma lenda ou algo que não aconteceu. Então ele começa ali, desde o versículo 12, ele vai falando a respeito disso. E ele vai falando assim, olha, a partir do versículo 13, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Ou seja, tudo não passa de uma mentira. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil e a fé de vocês é improdutiva. Porque então nós estaríamos falando de confiar em alguém que está morto, não é verdade? E se Cristo não ressuscitou, então nós somos testemunhas falsas, porque Deus não ressuscitou a Cristo. Então nós estamos dizendo que nós testemunhamos algo que não aconteceu. E se Cristo não ressuscitou, a sua fé não tem serventia, ou seja, você continua em pecado, escravo do pecado. Se Cristo está morto, em quem é que você confia? E se Cristo não ressuscitou, todos aqueles que morreram em Cristo não foram salvos, estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se restringe exclusivamente a esta vida, então nós somos os mais infelizes dos homens, porque nós renunciamos a tantas coisas, nós abrimos mão de tantas coisas, e no final das contas tudo isso não valeu de nada? Foi tudo à toa? Toda a dedicação, todo o empenho por santidade, tudo isso foi em vão? Que miséria! Então Paulo vai discorrendo desta maneira e reduzindo ao absurdo pensar que a ressurreição não pudesse de fato ter acontecido. E agora a pergunta: você acredita que de fato Jesus Cristo ressuscitou? E essa pergunta é necessária porque a maneira como nós cremos determina a nossa qualidade de vida. E o nosso estilo de vida também manifesta a nossa fé. A fé que nós professamos é sob a perspectiva da eternidade, ou nós esperamos receber de Deus apenas nesta vida? Por que nós buscamos a Deus? Por que a gente vem para a igreja? Por que você abre mão de uma vida vulgarizada? Por que você renuncia a oportunidades ilícitas? É por causa do seu casamento que está por um fio e você vem para a igreja para Deus salvar o seu casamento? E Deus salva casamentos. Mas é isso que motiva? É por causa de tentar resgatar o relacionamento com os filhos? Ou com os pais? É por causa das promessas de prosperidade financeira? É por isso que a gente vem para a igreja? É porque Ele pode curar uma enfermidade? Porque Ele pode me libertar de uma condição difícil? Pense em qual é o seu maior desejo, que você gostaria que Deus fizesse, algo pelo que você ora e pede tanto a Deus. E se Deus nunca satisfizer esse seu desejo, você continua amando ao Senhor? Quando eu me converti, quando eu tinha 16 anos, o meu maior desejo era que a minha família se convertesse. Eu orava e pedia a Deus todos os dias que o meu pai, minha mãe e meu irmão se convertessem a Jesus. E isso aconteceu 4 anos depois.
E foram 4 anos orando e pedindo a Deus praticamente todos os dias. Mas se Deus não satisfizer nada daquilo que Ele pode fazer por nós, dentro da nossa perspectiva, Ele continua sendo Deus para nós. Se Deus nos oferecer a salvação do inferno e mais nada, como se isso fosse pouco, mas se Ele nos oferecer a salvação do inferno e mais nada, se a partir disso, numa caminhada com Cristo, toda a nossa vida terrena só der para trás, nós o teremos como suficiente? Ou será que a nossa obediência tem preço? Por que é importante a gente meditar a respeito destas coisas? Para que a gente tenha qualidade de vida, nesta vida, com Deus. Abram a Bíblia no texto de Jó, no capítulo 1. Depois a gente vai voltar aí para o 15, então fica com o dedinho. Mas agora vai lá para Jó, no capítulo 1. A história de Jó é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. É uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. E olha só, depois que Deus fala para Satanás e dá testemunho a respeito de Jó, falando que Jó era um homem reto e íntegro que se desviava do mal, olha o que Satanás fala para Jó. Do versículo 9 em diante. Diante dessas palavras, Satanás confessou a Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Olha a sequência. Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e tudo que ele possui? Tu, pessoalmente, tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. A maior parte das pessoas conhece a história de Jó, que ele era um dos homens mais prósperos do Oriente, da terra de Uz, com riqueza financeira, 10 filhos, casamento próspero. Jó é aquele que dava ok em todo o checklist de prosperidade. Relacionamento com Deus, ok. Filhos, ok. Casamento, ok. Prosperidade financeira, tinha muitos rebanhos, jumentos, ovelhas, camelos, era um homem riquíssimo. Então, saúde perfeita, tudo ok. E então Satanás chega para Deus e fala assim: ele te serve porque você dá tudo para ele. Você colocou uma cerca em torno desse homem, e louvado seja Deus, porque ele coloca uma cerca em torno de cada um dos seus filhos, e o inimigo não pode nos tocar. Presta atenção que Satanás está falando assim: fere Jó, e você vai ver. Porque Satanás não pode te ferir, e ele não pode te tocar, ainda se isso em algum momento acontecer, é por causa da soberania de Deus. Às vezes a gente vive assim: não posso pecar, porque se eu pecar Satanás vai me tocar, e a gente vive um legalismo. A gente não peca porque a gente ama a Deus, não por medo de Satanás. A gente tem uma vida de santidade porque Deus é digno do nosso esforço por santidade, de nós nos esforçarmos por viver uma vida santa, não por medo de Satanás. Deus coloca, conforme o texto diz, uma cerca em torno de cada um dos seus filhos. Aquilo que nos sobrevém vem da parte de Deus. Até Satanás é instrumento do Senhor. Só pode agir se o Senhor permitir. Então olha só, Satanás vai questionar a Deus e falar assim: esse homem te serve porque está no lucro. Qualquer um vai querer te servir se o Senhor der para as pessoas a vida que Jó tem. Está tudo de bom na vida dele. Nada de ruim se passa com ele. O Senhor colocou uma cerca em torno dele. Olha o tamanho dos rebanhos. Os rebanhos dele cobrem a terra.
Imagina o tamanho, de quantidade de rebanhos que ele tinha. Leia a história. A história é detalhista a respeito disso daqui. No entanto, quando Satanás fala isso para Deus, Deus dá permissão e fala assim: você pode tocar na vida de Jó. Então olha só o que acontece. Ele perdeu todos os seus bens, todos os seus bois, todos os rebanhos de jumentos, todos os rebanhos de camelos, todos os rebanhos de ovelhas. Perdeu tudo. No mesmo dia, onde os seus 10 filhos estavam reunidos, a casa caiu e matou os 10, de uma vez só, no mesmo dia. Ele perdeu a sua saúde por causa da lepra, e juntamente com a lepra veio marginalidade social e marginalidade espiritual. Foi-se todo o status e foi-se toda a reputação. Ele perdeu a sua prosperidade matrimonial, porque a própria esposa amaldiçoava Jó e falava: morre logo. Casamento colapsou. Perdeu tudo. A história de Jó é uma história impressionante, é uma história fantástica, e existe uma linha teológica, as heresias que entram dentro da igreja, existe uma linha teológica que acredita que a história de Jó foi alegoria ou mito. Essa mesma linha liberal também considera a criação como mito, e considera como alegoria e mito os pontos mais nevrálgicos e sobrenaturais da história da redenção. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia não precisa ser atualizada de acordo com a cultura. A Bíblia é transcendental, universal, perfeita e vai permanecer por toda a eternidade imutável. Essas heresias que entram na igreja e desvirtuam as pessoas, Jó perdeu tudo. O que sobrou para Jó? Deus. Deus era a única coisa que Jó tinha. Isso faz de Jó um homem próspero ou um miserável? Jó perdeu tudo. Tudo daquilo que se diga a respeito a esta horizontalidade aqui. Não ficou nada, só Deus. Isso faz de Jó um homem próspero ou faz de Jó um homem miserável? Não tem a roupa X, não tem o tênis Y, não tem a viagem tal, o carro tal, o corpo tal, os certificados tais que me configuram reputação, que me dão status, não tem uma saúde equilibrada, não tem uma família estruturada. Porque é isso que a teologia da prosperidade prega, que você vai vir para Jesus e você vai ter todas estas coisas. Esquece que nós somos pecadores, sim, e que até o dia que o Senhor nos levar, nós estamos em transformação, sim. Deus tirou tudo de Jó. Nós estamos preparados para nos relacionarmos com o Deus que tira, porque com o Deus que dá a gente está. Quando o Senhor nos dá saúde, quando o Senhor nos dá prosperidade financeira, quando a família está tudo ok, quando tudo vai bem e o Senhor está nos dando, a gente se relaciona com Deus com alegria, a gente agradece e louvado seja Deus por isso, porque Deus é generoso, sim, e porque Ele tem prazer em nos abençoar, sim. Mas nós estamos preparados para nos relacionarmos com Deus quando Ele tira e falarmos como Jó: eu saí nu do ventre da minha mãe e nu eu vou partir desta terra, louvado seja Deus. Nós glorificamos ao Senhor quando nós perdemos, quando não tem trabalho, quando não tem emprego, quando não tem saúde, quando perdemos um ente querido, quando o Senhor tira.
A história de Jó é uma das narrativas mais viscerais da Bíblia, porque ela toca em pontos muito sensíveis da nossa humanidade, daquilo que nós prezamos, daquilo que nós valorizamos. E Jó passa 37 capítulos falando, juntamente com os seus amigos. Em momento algum ele pecou. Em momento algum Jó pecou, e o próprio Deus dá testemunho disso. Mas ele passou 37 capítulos se perguntando, questionando, falando, porque isso é nosso, a gente faz isso. O troço começa a degringolar, a coisa começa a acontecer, a gente começa a falar, a gente começa a querer entender, a gente começa a questionar. Então são 37 capítulos de Jó falando e os seus amigos falando também. Por 37, quando chega no capítulo 38, Deus começa a falar com Jó, e Deus começa a se revelar a Jó, e falar a respeito da sua grandeza, e falar a respeito de quem Ele é, como se Deus estivesse falando assim: Jó, você tem noção de com quem é que você está falando? Jó, você sabe onde é que eu estabeleci os fundamentos da terra? Você sabe, Jó, quem é que fala para as ondas da praia, vão só até aqui e daqui vocês não vão passar? Jó, você sabe onde é que fica o reservatório de neve? Jó, você sabe qual é o nome de todas as estrelas que existem no céu? Então Jó vai sendo confrontado pela glória e pela grandeza de Deus. E quando chega no último capítulo, no capítulo 42, nos versículos 5 e 6, então tem aquela máxima de Jó. E Jó diz assim: Senhor, me perdoa. Eu falei demais de coisas que eu não tinha conhecimento. Eu te conhecia somente de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E porque os meus olhos te veem, eu me abomino no pó e na cinza, eu me arrependo. Por que Jó fala que conhecia Deus só de ouvir falar? Porque no tempo de Jó ele não tinha acesso aos escritos bíblicos como nós temos. A Bíblia era transmitida por tradição oral, então ele conhecia daquilo que ele tinha ouvido a respeito, por transmissão oral. Era desta maneira que ele sabia. Mas agora, Deus estava se revelando para ele. E a partir daquela experiência de perder tudo, Jó veio a conhecer a Deus pessoalmente. Ele teve a visão de quem Deus é. Eu te conhecia somente de ouvir, mas agora os meus olhos, eu estou te vendo. Queridos, não se engane. Todos aqueles que têm os olhos abertos para ver a glória de Deus, para ver a grandeza de Deus, também enxergarão a sua própria miséria e a sua própria pequenez, e vão se arrepender, porque é isso que o Espírito Santo faz dentro de cada um daqueles a quem ele se revela. Vocês se lembram de Isaías, lá no texto, quando Deus chama Isaías para ser profeta? E ele tem uma visão do trono de Deus, e então Isaías fala assim: ai de mim, eu vou morrer, eu vou perecer, porque os meus olhos viram a Deus, e eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros também. Quando a gente vê a grandeza de Deus, a gente reconhece a nossa pequenez, quão ínfimos nós somos. E quando nós enxergamos a nossa miséria, então nós também temos a visão da missão de Cristo. Nós entendemos qual é a missão de Cristo. Ele não veio aqui para nos dar qualidade de vida e fazer com que a gente se sinta bem com a nossa miséria e com a nossa pecaminosidade. Ainda que Ele possa nos dar qualidade de vida, e Ele nos dá. Mas quando a gente enxerga quão perdido nós estamos, então nós reconhecemos que a missão de Cristo transcende essa horizontalidade.
e nos resgata de uma eternidade no inferno, que não é sobre roupas, sobre viagem, sobre condição financeira, sobre família, sobre saúde, sobre todas estas coisas, ainda que todas estas coisas sejam boas e façam parte, mas é principalmente sobre pessoas, eu e você, que pecamos e merecíamos o inferno, sim, e Ele veio para nos tirar de lá. A obra de Jesus é transcendente, não é exclusivamente a respeito desta existência. Nós temos um problema sério de visão em relação a quem é Jesus e quem nós somos, justamente por causa dessas teologias heréticas, triunfalistas, nichadas, personalizadas, que adentram dentro da igreja, e cada um quer um Deus para chamar de seu, um Deus personalizado, de acordo com o seu padrão, seus conceitos, seu pensamento, sua conveniência. Começo da minha caminhada, em torno de 17, 18 anos mais ou menos, falava de Jesus para as pessoas, tinha acabado de me converter, falava do amor de Deus para as pessoas, e eu tive uma experiência de falar de Jesus para uma amiga, muito querida, e quando eu falei de Jesus para ela, falei a respeito do plano da salvação, criação, queda, redenção, consumação, e falei para ela daquilo que Deus estava fazendo na minha vida também, e aí ela falou assim: o meu Deus é mais amoroso do que o seu. Eu fiquei olhando. Ela falou assim: o Deus que eu creio, Dani, é mais amoroso do que o seu Deus. Eu falei: não entendi. E ela falou assim: eu vou te explicar. O Deus que eu creio, mesmo se eu morrer, depois de morta, eu vou ficar um tempo no purgatório, e lá eu posso me arrepender e ir para o céu. Então Ele me ama de tal maneira que mesmo depois de morta, um Deus para chamar de seu, porque nós sabemos que existe essa doutrina em outras igrejas, mas não está na Bíblia. Ou nós conhecemos a Deus e Ele se revela na sua Bíblia, e nós nos relacionamos com esse Deus verdadeiro que se revela na palavra, ou então nós vamos viver um relacionamento de ilusão com o Deus que nós criamos. Eu não acho que Deus faria isso. Eu não penso que Deus faça dessa maneira. O que a Bíblia diz a respeito de quem Deus é? Nós acreditamos no Deus que é descrito na Bíblia, ou nós criamos um Deus a partir dos nossos próprios anseios e necessidades? Nós conhecemos Deus a partir das Escrituras. O Evangelho de Marcos é um evangelho que dá ênfase na missão do Cristo, do ungido, porque a palavra Cristo significa isso, ungido, separado, aquele que foi separado para uma missão. Ele dá ênfase justamente nisso, a respeito da missão, e é de uma maneira muito interessante. Abram lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Marcos, no capítulo 8. Ele tem uma preocupação em falar a respeito de quem Jesus Cristo é e a respeito da sua missão, para que nós tenhamos a visão correta a respeito da missão de Cristo, de que Ele não é o nosso milagreiro pessoal. A semana passada, o pastor Evert trouxe na sua exposição uma ênfase sobre como nós devemos viver esta vida, fazendo da nossa vida um aleluia, glórias para o Senhor, porque nós vivemos para adorar a Deus. Mas nessa semana eu quero lhe dizer que apenas enxergando o Deus da Bíblia e não o Deus das nossas conveniências e preferências, somente enxergando a glória de Deus, quem Ele é de verdade, é que nós podemos viver para adorá-lo em todas as circunstâncias.
Ou então a gente vai correr o risco de ficar feliz quando está tudo bem e ficar triste e começar a murmurar quando tudo vai mal. E daí a gente não precisa ser crente para viver assim. Porque qualquer um vive assim. Quando tudo vai bem, fica feliz. Quando tudo vai mal, fica triste e reclama. Para que serve o Evangelho na nossa vida? Qual é a transformação? Qual é a diferença? E com isso, irmãos, não quero dizer que o Senhor não se solidarize da gente e que nós não devemos ter compaixão e nos solidarizarmos das dores uns dos outros. Quando nós abrimos a Bíblia no texto de Marcos, se você ler os 8 capítulos inteiros, você vai perceber que em Marcos, no capítulo 1, Jesus expeliu demônios, curou muitos enfermos e curou inclusive um leproso que creu. No capítulo 2, Jesus curou um paralítico e perdoou pessoas que estavam maravilhadas pelos seus ensinos. Ele já tinha curado muitos e ele também já tinha expelido demônios e comido inclusive com os pecadores. No capítulo 3, Jesus curou um homem de mão atrofiada e as multidões se acotovelavam para só tocar em Jesus. Só para tocar em Jesus. No capítulo 4 do livro de Marcos, são tantas as pessoas que desejam estar com Jesus que ele teve que entrar num barco, se distanciar um pouco, e as pessoas ficaram ali na frente, ficaram ali na orla, se aglomerando para ouvi-lo. Aí ele acalmou ainda uma tempestade e livrou os discípulos da morte. No capítulo 5, ele expeliu uma legião de demônios de um homem, curou uma mulher que estava hemorrágica há 12 anos e ainda ressuscitou a filha de Jairo, um dos chefes da sinagoga. No capítulo 6, ele multiplicou o pão para 5.000 homens a partir de 5 pães e 2 peixinhos. Caminhou sobre as águas e continuou curando doentes, todos aqueles que eram levados até ele. Multidões queriam estar com Jesus, e ele recebia a todos e curava a todos. No capítulo 7, Jesus cura a filha de uma mulher cirofenícia, uma mulher estrangeira. Cura um homem que era surdo e gago. A turba estava ficando cada vez mais maravilhada com o poder de Jesus Cristo. E quando chega no capítulo 8, já fazia 3 dias que a multidão estava acompanhando Jesus sem comer. Jesus novamente multiplica pães e peixes, e desta vez sobram 7 cestos para 4.000 pessoas. Depois dessa multiplicação, no capítulo 8, Jesus teve um debate com alguns dos fariseus ali que estavam pedindo sinais de Jesus. Nos mostre nesta horizontalidade algo que seja visível, algum milagre, algum sinal, prova que você é o Cristo. E ele falou que não ia fazer sinal para fariseu algum. Eles entraram no barco, e daí então Jesus conversa com os seus discípulos, ali no livro de Marcos, no capítulo 8, do versículo 14 em diante. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar os pães. Lembra os 7 cestos que tinham sobrado? Eles esqueceram de levar. E no barco tinham consigo apenas um único pão. E Jesus passou a recomendar a eles: cuidado, guardai-vos dos fermentos dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles não estavam entendendo, e eles começaram a se perguntar: será que porque a gente esqueceu os 7 pães lá, e agora ele está falando isso daqui para a gente? Será que é porque a gente não trouxe o pão? E então Jesus, no versículo 17, ao notar a discussão, ele perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Até agora não considerastes, nem ainda compreendestes, permaneceis com o coração petrificado? Tende olhos e não vedes, e possuindo ouvidos não escutastes, não vos recordais? Jesus estava falando sobre coisas muito maiores, sobre assuntos muito mais elevados, e os discípulos estavam questionando e conversando a respeito desta horizontalidade. Será que é de pão que ele está falando? O que acontece é que desde o capítulo 1, Jesus vinha operando milagres, fazendo maravilhas,
E as pessoas, e principalmente os discípulos, ainda estavam achando que a missão de Cristo era sobre aquela horizontalidade ali. Até o capítulo 8, ele veio curando, ele veio resolvendo, ele veio expelindo demônios, e os discípulos estavam entendendo que era tudo sobre aquela vida terrena mesmo, porque é para isso que Jesus veio. E aí então, nesses versículos 17 e 18 que nós lemos, Jesus questiona: escuta, vocês não entenderam nada até agora? Vocês estão ainda conversando sobre pão? Ainda estão falando sobre esta vida horizontal aqui? Então ele faz com que os discípulos se lembrem: vocês lembram que eu multipliquei? Não é sobre isso que nós estamos falando. E aí depois disso eles entram na cidade de Betsaida e justamente trazem um cego para Jesus curar. Marcos capítulo 8, versículo 22, vamos lá. E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos e indagou: vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: eu vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Agora olha que coisa interessante. Até aqui a gente vem falando de Jesus, que foi curando muitas e muitas e muitas pessoas, inclusive uma mulher que estava hemorrágica. Não foi nem Jesus que tocou na mulher, foi a mulher que tocou na orla da roupa de Jesus. E ela foi curada de um fluxo de sangue de 12 anos. Por que será que dessa vez Jesus curou em doses homeopáticas? A prestação em 2 vezes. Opa, foi pouco poder, vou botar mais um pouquinho na segunda. A gente sabe que não é isso que aconteceu. Por que será que justamente depois de uma conversa, em que Jesus questiona os discípulos falando assim: vocês não estão enxergando direito? Vocês estão vendo, mas não estão vendo? Surge um homem cego, e Jesus, ao invés de curar assim, como ele poderia fazer, ele lança mão desta situação e cura o homem em 2 etapas. Não se tratava de dar vista aos cegos, mas visão de Deus. Visão de Deus. E Jesus usa esta situação justamente para ensinar para os discípulos: vocês não estão enxergando direito, vocês ficaram só com metade, vocês compreenderam parcialmente o que é que eu estou fazendo. Dr. Martin Lloyd Jones, sobre isso, disse: Jesus lidou com o homem cego daquela maneira para capacitar os discípulos a se verem como eles eram. Míopes. Vocês não estão enxergando direito. O que eu vim fazer não é exclusivamente sobre curar pessoas, sobre restaurar casamentos, sobre restaurar relacionamentos, sobre expelir demônios, sobre libertação. Ainda que todas estas coisas façam parte, elas não são a totalidade da obra de Jesus Cristo, porque o Filho do Homem veio para buscar aquele que estava perdido no inferno. É tanto que depois disso, Jesus pergunta para os discípulos: quem que as pessoas falam que eu sou? E os discípulos respondem: olha, alguns falam que você é João Batista, outros falam que você é Elias. E ele fala assim: e vocês? Quem vocês falam que eu sou? E eles falam: você é o Cristo, o ungido, aquele que tem uma missão. E a partir disso, se você der continuidade na leitura, vocês vão ver que é a partir disso que Jesus começa a falar sobre a sua paixão.
eu serei torturado, eu serei humilhado, eu serei preso. É necessário que isso aconteça com o Filho do Homem. Eu serei crucificado. E os discípulos até então não estavam entendendo a natureza da missão de Jesus Cristo. Eles entendiam que Jesus era aquele que os libertaria do domínio romano, como fica claro lá no diálogo dos discípulos, no caminho de Emaús, um libertador político. Eles entendiam que ele era um solucionador de casamento, já que ele tinha transformado a água em vinho num casamento. Eles entendiam que ele era o dono do iFood da Galileia, já que ele multiplicava pães, multiplicava pães, multiplicava pães. Que ele era um médico poderoso, que vinha sarando e curando muitas pessoas, que ele era um curandeiro, expelindo demônios, que ele era um especialista em economia, tirando moeda da boca do peixe para eles pagarem os seus impostos. Era essa a visão que os discípulos tinham a respeito de Jesus. Eles sabiam que ele tinha uma missão, mas não tinham entendido na sua totalidade, e estavam esperando em Deus somente nesta vida, somente nesta existência. Será que nós estamos muito longe da mentalidade dos discípulos? Será que nós buscamos ao Senhor exclusivamente por causa daquilo que Ele pode fazer? Será que nós também esperamos em Deus somente nesta existência? Será que Ele pode nos tirar todas as coisas a fim de nós podemos compreender melhor quem Ele é e o caráter da sua missão, e ainda assim ficaremos satisfeitos? Ele é suficiente. Ao curar o cego em 2 etapas, Jesus estava falando: vocês entenderam somente metade da minha missão, mas a partir do meu sacrifício eu farei com que vocês a compreendam na sua totalidade. Não é sobre comida, sobre bebida, sobre roupa, sobre saúde, sobre organização financeira, sobre restauração familiar. Isso é uma parte. Vocês estão vendo só a ponta do iceberg. Existe algo que é muito maior, que vocês precisam enxergar. Eu vim para satisfazer a justiça divina, livrá-los do inferno e constituir um reino de sacerdotes para Deus, todos feitos à minha imagem, conforme a minha semelhança. E Jesus continuou, expelindo demônios, curando os enfermos, promovendo tudo aquilo que ele poderia promover, mas juntamente com isso, ele começou a falar sobre sua paixão, sobre seu sofrimento, sobre sua crucificação. Nossa cristologia, aquilo que nós entendemos que é a missão de Jesus Cristo, está de acordo com a Bíblia. E isso é suficiente para que nós adoremos a Deus com toda a nossa existência? Ou está de acordo com o Cristo que nós idealizamos, o nosso servidor pessoal, e então cada vez que Ele nos tira, nós murmuramos, porque as coisas não estão de acordo com aquilo que nós achamos que deva ser? Jó, na sua profunda agonia, último texto para a gente abrir, capítulo 19, versículos 25 ao 27. Jó, na sua profunda agonia, continuou afirmando a sua fé em Deus e na ressurreição. Contudo, apesar de tudo que está acontecendo com a minha vida, contudo, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim Ele se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. E isso fala de transcendência. Eu não estou acreditando em Deus apenas para esta vida, porque pode ser que os meus olhos não vejam Jesus se levantar.
E depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então eu contemplarei a face de Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos. Eu, pessoalmente, não outra pessoa vai ver a Jesus e vai vir me dizer como é que Ele é. Eu o verei. Quão intenso é o desejo do meu coração por esse dia. Eu sei, eu tenho convicção, eu tenho certeza no meu coração que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar. E é interessante que quando chega lá no último capítulo, no capítulo 42 de Jó, Jó fala assim: eu te conhecia só de ouvir, mas eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Em alguns momentos o Senhor tira para que a gente possa vê-lo, para vermos quem Ele é, entendermos a natureza da sua missão. Entendermos a natureza da sua missão. Em Corinto, Paulo tinha ensinado o Evangelho com integridade. Cristo morreu crucificado, a fim de nos salvar da condenação, e ressuscitou ao terceiro dia. E aí no capítulo 15, no versículo 20, que nós lemos, ele fala que Jesus Cristo foi a primícia, o primeiro a ressuscitar e não morrer mais. E também nós, cada um de nós, que cremos em Jesus Cristo, ainda que, e apesar de, naquele dia, todos nós ressuscitaremos para uma eternidade com Deus, naquele lugar onde não há mais pranto, onde não há mais lágrima, onde não existe sequer sol, porque a luz do Senhor, Ele é quem ilumina toda a nova Jerusalém. A morte já foi vencida, e a gente não precisa viver esta vida como míopes e infelizes, porque a nossa esperança em Deus não pode estar firmada naquilo que Ele pode fazer por nós aqui nessa existência, ainda que Ele possa, ainda que Ele na sua generosidade e bondade faça, mas e se Ele não fizer? E se o seu maior desejo que Deus pudesse realizar, Ele não realizar? Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim vai se levantar, e quando Ele se levantar, eu sei que eu também naquele dia me levantarei, e eu terei um corpo glorificado, e eu poderei olhar nos seus olhos, face a face. Horizontalmente falando, saiba que andar com Jesus pode fazer a sua vida piorar, pode vir perseguição, tantas coisas podem acontecer, a nossa vida pode piorar, e muito, porque nós somos discípulos daquele que é o caminho. Mas nesse caso, os nossos olhos já não estão mais aqui, os nossos olhos já estão no céu, e ainda que venham pedradas, como aconteceu com o nosso irmão Estevão, não é verdade? Ele já estava contemplando o Filho do Homem, e naquela visão, nem as pedradas poderiam desviá-lo, a ponto de perdoar aqueles que estavam atirando as pedras. Nós precisamos ter a visão correta a respeito de quem Jesus Cristo é, para que a nossa esperança não esteja nas coisas desta vida, e a gente não pense que o Senhor veio para facilitar essa existência. Ele pode fazer estas coisas, mas fica a cargo da sua soberania fazer isso. Vamos nos colocar de pé.